Se você já pensou em ter uma carreira sólida em tecnologia, mas você acha que vai demorar muito tempo para conseguir ter seu primeiro emprego, acompanhe esse vídeo porque nós vamos mostrar como você pode identificar carreiras de rápida transição para a tecnologia e como você pode colocar esse plano em ação hoje. Olá, sejam bem-vindos ao canal Você na TI. Meu nome é Mariana Lolato, eu sou a criadora do canal. Eu trabalho com tecnologia há cerca de 7 anos e esse canal está aqui para ajudar vocês a achar o seu lugar nesse mundo da tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem pedido, sobre as carreiras de rápida transição. O que são uma carreira de rápida transição? Será que elas existem? E como que você pode aproveitar essa oportunidade de uma forma mais eficaz e de uma forma mais rápida? Nós não vamos falar sobre atalhos, porque atalhos não existem numa gestão de carreira. A gestão de carreira é uma coisa que é séria, é importante e exige esforço e dedicação. Mas nós vamos falar de que forma você pode avaliar estrategicamente opções que seriam de mais rápida transição para você aproveitar os excelentes salários, o mercado sólido e todas as oportunidades que existem no mundo da tecnologia. Bom, então vamos começar do começo, sobre o que é uma carreira. Uma carreira nada mais é do que uma trajetória profissional na vida de uma pessoa. A partir do momento que você toma uma decisão de o que estudar, se especializar, ter o seu primeiro emprego e até mesmo as transições que podem ocorrer no meio do caminho, como eu tive. Mas vamos focar um pouco mais no que é a gestão de carreiras para uma empresa, para a definição de um cargo. Hoje, as empresas trabalham com o que a gente chama de gestão de carreiras por competências. Ou seja, um cargo vai ter várias competências que é necessário para você entregar aquele projeto, aquele trabalho, um resultado para a empresa. E é por isso que as empresas têm toda aquela lista de requerimentos na hora de contratar alguém, e é claro que um cargo vai exigir diversas competências. E qual é o papel do indivíduo, da pessoa, de você nesse sistema? Você vai usar seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes para entregar valor para a empresa, para entregar o resultado que é necessário para aquela empresa. Então, por isso, nós vamos trabalhar aqui com dois tipos principais de competências que existem de um indivíduo, que são as competências comportamentais e as competências técnicas. As competências comportamentais, elas estão relacionadas ao comportamento, à atitude do colaborador perante o cenário, o ambiente e o que é necessário para ele entregar. Para deixar um pouco mais concreta essa situação, basicamente, uma competência comportamental vão ser as diferentes maneiras, diferentes comportamentos que aquela pessoa vai ter em diversas situações de trabalho. Vamos dar alguns exemplos para deixar essa ideia um pouco mais concreta. Um exemplo de competência comportamental pode ser criatividade. O indivíduo criativo em seu ambiente, seja para atingir soluções relacionadas à arte, ou seja para atingir soluções criativas em um ambiente mais lógico. Pode ser usado para as duas situações. Um outro exemplo de competência comportamental é a facilidade de comunicação, a facilidade de você ligar uma mensagem a diversos públicos-alvos. Outro exemplo de competência comportamental pode ser a sua competitividade. Você querer entregar mais do que é pedido, você querer dar sempre um passo à frente na sua carreira. Essa pode ser um outro tipo de competência comportamental. Ou mesmo trabalho em equipe, ou liderança, ou autonomia. Existem vários tipos de competências comportamentais e é importante você entender quais cargos requerem quais tipos de competência. E também essas competências podem mudar não apenas de cargo para cargo, de carreira para carreira, mas também de empresa para empresa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as competências técnicas. Como o próprio nome já diz, são competências de caráter mais acadêmico, mais experimental, de conhecimentos técnicos, de ferramentas que a gente aprende ao longo da vida, ou na escola, ou na faculdade. Para deixar isso mais claro, também vou dar alguns exemplos. Um exemplo que é bastante comum no mundo corporativo é a gestão de projetos. Você saber gerir os recursos de um projeto adequadamente, no tempo certo, no timing certo, é importante para que você entregue o projeto com qualidade. Ou você saber fazer uma análise financeira, você entender se um projeto ou um produto vai dar lucro ou não. Também é uma outra importante competência no mundo corporativo. Você dominar uma linguagem de programação é um outro tipo de conhecimento técnico.
E assim, existem diversas competências técnicas que são requeridas, e com certeza o cargo normalmente ele é mais definido pela competência técnica que é pedido do que pela competência comportamental. Mas é o conjunto dos dois que vai definir um cargo. Afinal de contas, um cargo não é feito de uma única competência, mas sim de várias competências em conjunto. E é por causa deste fator, pelo cargo ser um conjunto de competências trabalhando em sincronia, que você vai conseguir identificar carreiras de mais rápida transição ou não. Por quê? Porque uma carreira, ela tem aquele conjunto de competências que você precisa para entregar um projeto, para entregar o valor para a empresa. E agora você tem aqui avaliar quais são as suas competências que você já tem, devido à sua experiência, devido a trabalhos anteriores, devido às suas experiências de vida. E você vai avaliar naquela carreira de tecnologia que você quer, seja como programador, seja como desenvolvedor, seja como um gerente de projetos, quais competências que são necessárias e quais competências que você tem para entregar. E aqui entender quais que você já pode usar e quais que você precisa desenvolver. Mas, Mari, como que eu posso fazer essa avaliação? Como que eu posso entender quais são as carreiras quais são essas competências que essas carreiras exigem? Pois hoje eu não tenho muitas ideias. Você pode seguir o nosso canal, aproveita para se inscrever no nosso canal e comentar aqui quais são as oportunidades que você vê e que você quer explorar. Outra dica que você pode usar para definir essas competências, que é, você pode entrar no LinkedIn, você vai procurar, você pode digitar na busca de empregos qual é aquele cargo que você almeja, que você deseja. Você vai encontrar várias postagens de emprego e você pode entrar em cada uma daquelas postagens, avaliar quais são os requerimentos que estão pedindo, porque ali são as competências que estão pedindo, e entender quais estão em comum naquela carreira, que provavelmente são as competências-chave daquela carreira, as competências core daquela carreira. Ou você pode também usar o Google para fazer uma pesquisa e entender quais são as outras carreiras. Mas, seguindo o nosso canal, a gente vai começar a aprofundar mais nas carreiras nos próximos vídeos. Tá, e a partir desse momento que eu sei quais são as competências que eu tenho, quais são as competências requeridas e quais eu preciso desenvolver, aqui você já tem um plano que você já pode colocar a mão na massa. Se você vê que você não tem nenhuma competência que a outra carreira exige, talvez seja uma carreira de mais difícil transição do que se você tem 50%, 60% das competências necessárias para aquela outra carreira. E a minha dica aqui é: procure essas carreiras que você já possui mais de 50% das competências necessárias, porque provavelmente as competências que estão faltando devem ser competências técnicas, já que você vai para uma nova área técnica. As competências técnicas normalmente são mais fáceis de aprender do que uma competência comportamental. Você vai gastar menos tempo para desenvolver uma competência técnica do que uma competência comportamental. E aqui, quando eu falo carreiras de rápida transição, eu quero dizer o seguinte: se você já tiver 50%, 60% das competências necessárias para um cargo, provavelmente você não vai precisar gastar mais de 6 meses para adquirir as novas competências que te faltam. E aqui, para te ajudar a ser ainda mais eficaz nessa transição, eu vou passar para você uma técnica de desenvolvimento de competências que é a chamada 70-20-10. O 70-20-10 ele é composto por 3 elementos que dão esse 100% do desenvolvimento de uma nova competência. E é o peso do que cada um desses elementos tem para você desenvolver essa nova competência. E essa regra ela foge um pouco do que a gente imagina que é o desenvolvimento de uma nova competência, de uma nova habilidade, que é, na verdade, o seguinte: porque quando a gente pensa numa nova competência, a gente pensa primeiro, poxa, eu vou fazer um curso, eu vou aprender aquilo num treinamento, eu vou me colocar num workshop para poder aprender. E sim, o treinamento formal, ele está nessa regra do 70-20-10 como responsável por 10% do novo conhecimento, 10% da nova competência que você vai adquirir. Ou seja, ele é literalmente o pontapé inicial, ele é o começo do desenvolvimento de uma competência. Não é a partir de um treinamento que você vai começar a realmente colocar suas atitudes e desenvolver um conhecimento profundo sobre o tema. O treinamento, ele é o início, ele é para você aprender sobre o que é aquela competência, sobre a nomenclatura básica de uma competência, da linguagem básica necessária para você desenvolver aquela nova competência.
O 20% da regra é a parte de networking e observação, ou seja, você vê alguém que executa muito bem aquela competência, que tem aquela habilidade muito bem desenvolvida, em ação. Então, se você precisa desenvolver uma nova linguagem de programação, você vai fazer um pair programming com aquela pessoa, ou seja, programar em par com aquela pessoa para você poder ver como ela está fazendo. Se você precisa desenvolver uma competência comportamental, porque essa regra também funciona para competências técnicas e comportamentais. Então, se você precisa ter negociação no seu currículo, você vai olhar uma pessoa que negocia muito bem numa reunião de negociação, na prática. Se você precisa desenvolver liderança, você vai se espelhar numa pessoa que você considera ser um bom líder. Você fazer essa observação, entender quais são os pontos e as atitudes que levam ao desenvolvimento daquela competência, é 20% do quanto você vai aprender. E os 70%, ou seja, o peso maior no desenvolvimento de uma competência, é você executar. É o que a gente chama do on-the-job training, ou seja, você aprender fazendo. E ele é responsável por 70% porque é sempre na prática que a gente vai ver se realmente o conhecimento que a gente adquiriu nos treinamentos, observando outras pessoas, como ele funciona na hora que a gente põe a mão na massa. E você ter esse tempo para você desenvolver, você ter esse tempo para você executar, é crucial para que você desenvolva essa competência. E como você pode fazer isso? Você pode simplesmente fazer um projeto. Se você precisa aprender uma nova linguagem de programação, você pode fazer um projeto no final de semana, desenvolver um sistema que você vai colocar ali no ar em 48 horas. Se você precisa aprender a fazer uma negociação, tente se colocar numa posição de negociação, seja numa compra no shopping, tenta negociar um desconto, seja mesmo com o seu chefe, você negociar um novo projeto, tente se colocar numa posição que vai usar essa habilidade que você quer desenvolver. Não é fácil a gente se colocar naquela posição, mas é muito necessário para que você desenvolva, para que você dê um passinho a mais no caminho da maestria dessa nova competência. Bom, agora que a gente falou sobre o que é uma carreira, como você identifica as competências necessárias para uma carreira e como você avalia quais são as carreiras de rápida transição para você, além, é claro, da nossa dica aqui da técnica do 70-20-10, eu quero também trazer para vocês 3 exemplos de carreiras que elas já são consideradas de rápida transição, porque elas são resultado de outras carreiras e de outras técnicas, como, por exemplo, da engenharia, da administração e do design. Eu gostaria de trazer aqui para vocês 3 exemplos. E o primeiro exemplo é a minha própria carreira, que é a análise de negócios em TI. É claro que essa análise de negócios em TI, ela migrou das necessidades de administração para a área da tecnologia. E o analista de negócios em TI, ele é o responsável por fazer a ponte entre as áreas de negócio, as estratégias, as oportunidades de mercado com a área da tecnologia, entender qual é a arquitetura de sistemas da empresa que alavancam aquela estratégia que vão entregar melhores resultados para a empresa como um todo. Então, basicamente, as principais responsabilidades do analista de negócios em TI são identificar os requerimentos de negócios de uma área e como traduzir esses requerimentos de negócios em requerimentos técnicos para soluções para a área de TI. Facilitar a comunicação entre a área de TI e a área de negócios. Você fazer a implementação das novas tecnologias e a gestão de mudança junto à área de negócios, ou seja, mudar os processos, mudar como as coisas são feitas junto à área de negócios e garantir que essas soluções são financeiramente viáveis para a empresa. Ou seja, você vê nessa descrição que essa profissão exige muitas habilidades de comunicação para você poder ser a ponte entre esses dois mundos. Você precisa do know-how de tecnologia, ou seja, a compreensão de várias plataformas e sistemas de tecnologia para você saber o que é possível ser feito do que a área deseja e não prometer alguma coisa que seja impossível ou absurda. Você ter a gestão dos stakeholders, você saber gerenciar as expectativas, negociar com os dois lados é muito importante para essa profissão. Então, aqui estão algumas competências que são da área de administração, ou seja, negociação, gestão de projetos, gestão de mudança, mas você também vai precisar de algumas habilidades técnicas, como compreensão de sistemas, compreensão de tecnologias, de stack tecnológico, para conseguir fazer um bom trabalho nessa carreira. A segunda carreira que eu quero trazer aqui para vocês é a carreira de Data Science, ou seja, o cientista de dados. O cientista de dados, ele é o responsável por coletar e processar dados, gerar informações e previsões de negócio para uma empresa.
Ou seja, eles são responsáveis tanto pela coleta e tratamento dos dados, a limpeza daquela base de dados, o processamento de grande quantidade de dados e também fazer a ligação desses dados, desses diferentes dados, para produzir informações estratégicas para a tomada de decisão de uma empresa. Um data scientist ele pode trabalhar desde análise e manutenção dos dados de uma única área, do departamento de vendas, departamento de custos, ou ele pode trabalhar já no sistema de Big Data, começar a fazer uma arquitetura de sistemas que permita o consumo de vários tipos de dados, dados de marketing, dados de venda, dados de custo, para entregar informações que sejam muito estratégicas para uma empresa. Às vezes, é essa colaboração de dados que dá uma vantagem competitiva para as empresas. E o Data Scientist é um guarda-chuva muito amplo hoje em dia, ele abrange desde análises de o que a gente chama de BI, né, do Business Intelligence, que a gente chamava antigamente, até mesmo Machine Learning e análises preditivas através de modelagem de dados avançadas. E como vocês já devem imaginar, as competências principais aqui estão muitos na preparação e coleta de dados, como você prepara, como você limpa, você armazena esses dados de forma eficiente. Aqui também nós temos competências de visualização de dados, como você mostra essas informações, como você mostra esses dados para o seu cliente, como você disponibiliza para que eles usem por conta própria. Então, aqui também tem o reconhecimento de padrões junto com Machine Learning para você poder fazer as análises preditivas. Outra competência que eu vejo que Data Analyst de sucesso tem é o storytelling, a capacidade de contar uma história com aqueles dados apresentados. Ou seja, entregar o porquê que é importante aqueles dados, qual é a importância daqueles dados, qual é a importância daquela informação e o que isso vai levar a empresa a ter de ganho, a ter de benefício, a ter de oportunidade. Então, aqui a gente pode também ver muitas das áreas estatísticas, das áreas de engenharia, sendo usadas numa área de tecnologia da informação também. E a terceira carreira de rápida transição que eu quero trazer para vocês é o Product Manager. O Product Manager, o gerente de produto, ele é o responsável pelo desenvolvimento de um produto numa organização. Normalmente, o desenvolvimento de um produto de tecnologia, um aplicativo, ou uma feature de um aplicativo, ou seja, uma parte daquele aplicativo, ou uma plataforma SaaS, ou qualquer outra aplicação que tenha envolvimento com o cliente final de uma empresa. Ou seja, o Product Manager, como dono daquele produto, ele é responsável por toda a estratégia daquele produto no longo prazo, ou seja, qual é o roadmap do produto, que a gente chama, quais são as features, quais são as características que a gente vai acrescentar naquele produto ao longo do prazo. Ele também precisa fazer o meio de campo entre as áreas de marketing e vendas, entender quais características do produto é importante e fazer essa gestão junto às áreas de engenharia, design e desenvolvimento. E ele também é responsável por avaliar a performance daquele produto, ou seja, se os clientes estão usando, se os clientes estão satisfeitos com aquele produto, se os clientes vão continuar a usar e fazer novos lançamentos e novas iterações daquele produto. Ele também é responsável por gerir os bugs e os problemas que aquele produto traz e fazer as correções junto ao time de desenvolvimento. Algumas competências aqui que também a gente vê de várias outras áreas de negociação, de design, é que ele precisa entender da experiência do usuário, ou seja, como o usuário utiliza aquele produto, qual é o design que ele espera que o produto tenha. Ele precisa ter a tomada de decisão muito sólida, ele entender qual é a prioridade do produto, quais são os conflitos de interesse que diversos stakeholders podem ter para tomar essa decisão do produto eficientemente. Ele precisa ter uma boa comunicação para poder fazer a ponte também entre as áreas de venda e marketing e as áreas de engenharia. Ou seja, aqui nós enxergamos que essa carreira, o Product Manager, também tem diversas competências de outras áreas, como da administração, como do design, como da engenharia, que também ajudam bastante nessa transição sua de carreira. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o que é uma rápida carreira de transição, a ter alguns exemplos concretos para você poder começar a pesquisar, começar a dar seu primeiro passo, seu primeiro entendimento. Esse vídeo está cheio de conceitos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer curiosidade, por favor, deixe um comentário aqui para a gente, manda uma DM, para que a gente continue criando conteúdo de valor para vocês. Se esse vídeo ajudou vocês, se vocês acharam o conteúdo relevante, compartilhe, engajem com o vídeo para que ele chegue em mais e mais pessoas, para que a gente possa mudar esse cenário de tecnologia aqui no Brasil. Muito obrigada e até a próxima!